última denúncia contra a Endurbe aponta suposto favorecimento de uma empresa privada quando da contratação de caminhões para a retirada do chorume do aterro sanitário de Bauru. Essa informação foi apresentada na última reunião da Comissão de Obras aqui da Câmara Municipal de Bauru e repercutiu nos pronunciamentos na tribuna na última sessão ordinária. Um dos membros da Comissão de Obras é o vereador Arildo Lima Júnior, do PSDB, e a quem é nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Vereador, eu queria agradecê-lo pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, viu, Lidiane? Vereador, uma nota de empenho teria sido emitida 4 dias antes da cotação dos preços das 3 empresas, né, para fazer esse aluguel dos caminhões. Como vocês, na Comissão de Obras, tiveram acesso a essa informação e a essa documentação? Essas informações nos foram enviadas pela própria Endurbe. Analisando toda a sequência de fatos que ocorreu nessa questão da nova licitação para a contratação de uma empresa que viesse a transportar o chorume por uma estação de tratamento de esgoto, nós verificamos que a alocação dos tanques, antes que a nova empresa viesse a operar, e esses tanques precisaram ser locados porque a lagoa do chorume estava praticamente transbordando e você não poderia permitir com que esse líquido entrasse em contato com o solo, porque ele é altamente contaminante, né? Nós verificamos que a forma que a Endurbe fez a contratação da alocação desses tanques para a reservação do chorume, ela é um pouco curiosa, porque quando você tem um processo de contratação, de dispensa de licitação, e a Lei 8666, ela permite a dispensa nas compras, como, por exemplo, realizadas pela Endurbe, até R$16 mil. Primeiro você faz a cotação com 3 empresas para saber o valor mínimo e aí você faz o lançamento do empenho da compra, já com a empresa que ofereceu o menor valor. Primeiramente, então, eu preciso saber qual é a empresa que me ofereceu o menor valor, para que eu possa empenhar esse recurso com a vinculação com aquela que vai fornecer o serviço contratado e depois eu faço a autorização de compra. Estranhamente, a nota de empenho é datada no momento anterior à cotação, como se a Endurbe viesse a adivinhar a empresa que daria, dentre as 3 consultadas, o menor preço. Então, essa nota de empenho saiu anterior ao momento da cotação, sendo que é na cotação que eu sei qual é o valor o valor mínimo entre as 3 cotadas será cobrado por parte do município. Então, nós estamos requerendo, antes de fazer algum tipo de juízo de valor, para que a Endurbe novamente volte à Câmara Municipal e apresente as suas justificativas, para que a comissão possa dar continuidade na análise de tudo isso que está acontecendo com o aterro sanitário, em especial aqui o chorume, né? Nós sabemos que também a contratação desses tanques, que gerou uma despesa de R$12 mil aos cofres públicos, ela foi motivada pelo descuido do agente político, porque desde o dia 3 de março, a gerente do aterro sanitário faz o apontamento da necessidade de uma nova licitação. Esse processo ocorre e até o dia 27 de abril deste ano, ou seja, um mês e 20 dias, um mês e 25 dias aproximadamente após a solicitação da servidora, o gerente financeiro diz que não teria todo o recurso e remete o processo para a presidência, como também para o diretor administrativo financeiro. A presidência segura esse processo por quase 40 dias, aonde explode a situação do chorume, com até mesmo um risco de contaminação do nosso solo. Começa-se então o quê? A emprestar tanques para fazer a reservação, porque a empresa que antes operava
o contrato venceu e precisaria então de um novo processo licitatório. Aí eles correm com o processo licitatório em 20 dias, onde a empresa vencedora começou a operar a semana passada. Então a gente verifica que todo esse prejuízo, todo esse gasto de energia, toda essa exposição de como vai mal o serviço público para a sociedade se deu por um descuido muito grande dos gestores que ora estão à frente da Endurbe. Então, por isso que a Comissão de Obras está analisando todo esse procedimento, né, para saber o que aconteceu, os prejuízos que foram oferecidos à nossa sociedade pela desídia, pelo descuido dos agentes públicos, né? E, na análise dos documentos, constatamos mais essa irregularidade na contratação dos tanques. Esses fatos por si só, vereadores, sem juízo de valor, eles já pressupõem um suposto favorecimento da empresa Euclides Garbuio? Olha, eu não posso dizer um favorecimento, mas você verifica que é um pouco o jogo de cartas marcadas, né? Então, a ideia da lei de licitação que pauta pela competição, né? Para que a gente possa ter um melhor preço para que a administração pública possa contratar, da forma que foi feita, parece que simplesmente e unicamente eles quiseram contratar essa empresa e as duas outras cotações somente foi para uma proforma legal, contemplar uma proforma legal do que a lei pede. Então, isso nos traz muito receio de como, então, eles estão administrando ao longo desses últimos 6 anos e meio essa empresa tão importante. E a gente verifica que ela vem a cada dia com dificuldades financeiras, dificuldades na forma de gerenciamento, na qualidade dos serviços prestados por ela à sociedade, né? Um inchaço muito grande da empresa, uma relação, uma acomodação de apadrinhados políticos nessa empresa, e que aí a gente verifica que não existe o dano sem a provocação. Então, hoje ela se encontra nessa situação de penúria porque nós estamos tendo a convicção que tudo isso foi promovido não somente pelas circunstâncias da economia, mas principalmente pela forma que ela foi administrada ao longo do tempo, deixando a técnica de lado e fazendo com que ela fosse simples e unicamente um instrumento político de ajuste dos compromissos eleitorais daqueles que foram eleitos no último pleito, que precisavam acomodar os seus cabos eleitorais de plantão. Agora, vereador, existem fatos muito contundentes, né, que são elementos, são documentos, aliás, enviados pela própria Endurbe. Alguns vereadores voltaram a defender a instauração de uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, e eu queria saber a sua opinião, né? Existem elementos para o uso desse instrumento já nesse momento, né? Volta a se falar nisso, ou o processo continua, por enquanto, a ser conduzido pela Comissão de Obras? Olha, eu não vejo problema nenhum de você abrir uma comissão especial de inquérito, tanto que a última eu fiz a propositura no plenário para tratar praticamente do mesmo assunto. Nós queríamos abrir uma investigação para passar a limpo toda essa história do aterro sanitário que chega a nos envergonhar da forma que ele foi administrado ultimamente. Então como a Comissão de Obra iniciou um trabalho, nós temos uma proposta novamente de uma CEI a ser instaurada, né? Mas nesse instante nós queremos com que o trabalho da Comissão de Obra termine, né? Tanto que todos esses elementos estão sendo levantados pela fiscalização que a comissão está fazendo hoje sobre o caso. Então nós verificamos esse tempo que ficou parado o processo, que culminou com a quase contaminação e o transbordo desse chorume da lagoa, esses valores que foram gastos de forma desnecessária pelo descuido do agente político, né? Então a comissão ela vem fazendo
o seu dever de fiscalização. E lá na frente nós vamos estabelecer um relatório, que esse relatório pode sim apontar que a comissão não tem mais condições de aprofundar suas investigações, que precisariam de um instrumento mais adequado, que no caso seria uma comissão especial de inquérito. Mas eu vejo que a comissão, pelo trabalho, já tem condições de apontar vários responsáveis por tudo aquilo que nós estamos vendo na imprensa, de descontrole, desgoverno, no tratamento da coleta dos resíduos sólidos da nossa cidade. Cito o aterro sanitário, como também essa questão aí do chorume, que é um substrato do aterro sanitário. E a Endurbe tem se envolvido, né, tem protagonizado várias denúncias apresentadas nas últimas sessões pelos vereadores. A veracidade, né, comprovada a veracidade, comprovada a gravidade e os prejuízos ao município diante dessas denúncias. É prematuro falar que a direção ou a presidência da empresa municipal estariam incorrendo em crime de improbidade administrativa, vereador? Sim, quando você fala em improbidade, você tem as duas características, né, dolo ou culpa, né? Mas no momento que você tem uma irregularidade, ela pode ser tipificada como improbidade administrativa. No momento que você promove prejuízo pela sua própria motivação, você está incorrendo em improbidade administrativa. Então nós precisamos, no final, da apuração, analisar juridicamente o fato concreto e aquilo que se enquadra na imputação desse crime de irresponsabilidade das ações que os agentes políticos fizeram. Então é isso que a comissão quer contribuir com o debate e com o seu papel de fiscalizar, fazendo um apontamento de forma isenta, séria, sem fazer juízos de valores antes de você valorar com as informações e as provas nos autos, para que a gente possa promover justiça e fazer com que o interesse público continue a prevalecer. Vereador, uma última questão, eu queria comentar sobre o DAE. Um anúncio, né, de um depósito inicial de 6 milhões de reais nos cofres públicos municipais do governo federal para a nossa construção, para o início da construção da estação de tratamento de esgoto, reacendeu uma discussão a respeito da utilização do dinheiro do fundo de tratamento de esgoto, né, redirecionar esse recurso para investimentos na rede de distribuição de água da cidade. Isso teria que passar pelo plenário, teria que ser discutido, apreciado pelos vereadores, é uma prerrogativa exclusiva do Executivo e eu queria a sua opinião a respeito disso. Olha, eu acho que não é tão simples assim, Lidiane, porque quando nós aprovamos a tarifa, a possibilidade da tarifação, como também o fundo de tratamento de esgoto, isso foi no ano de 2006, salvo engano, e eu era vereador, né, na gestão do ex-prefeito Tugan Jerame, foi criada e amarrada juridicamente com que esse dinheiro fosse gasto exclusivamente com o tratamento de esgoto. A conta que o contribuinte paga, ele paga 3 itens. Ele paga o consumo de água, tarifa de consumo de água, depois ele paga a coleta do esgoto, que representa 60% do consumo de água, e ele vai pagar 40% em forma de tratamento do esgoto, né, que representa 40% daquilo que ele consumiu de água. Perfazendo, se ele consumiu, para o telespectador entender, R$10 de água, ele vai pagar na conta final R$20. R$6, no caso, seria a coleta de esgoto e R$4 vai para o fundo de tratamento. Né? Então, a amarração jurídica, ela traz uma dificuldade de nós disponibilizarmos esses recursos para um outro tipo de serviço. Né? Então, eu vejo que você tem um problema de ordem jurídica. Tanto que o Ministério Público, não somente um, mas vários promotores, já apontaram a grande dificuldade que terá de você utilizar esses recursos
para uma outra finalidade, né? E eu vejo que não é simples e unicamente através de uma lei municipal. Eu acho que no momento que o contribuinte se vinculou na obrigação de pagar por imposição do poder público, esse contribuinte agora tem o direito de dizer se ele quer que mude a destinação. Então, não sei se o plenário da Câmara é suficiente para satisfazer essa vontade e dizer aquilo que a população quer. O vereador Sandro Bussola cogitou o chamamento de um plebiscito popular. É a sua opinião também? É algo que eu vejo que teria mais peso e ratificaria a decisão dos vereadores, né? Porque no momento do plebiscito, depois você tem a autorização popular e aí sim, por lei, você transforma o objeto da tarifa, ou seja, do objeto da tarifa de tratamento de esgoto. Então você vai poder utilizar esse dinheiro como, por exemplo, para melhorar a distribuição de água, fazer ajuste na estação de tratamento de água, fazer investimento em adutor, em reservação, em setorização, em troca do parque de hidrômetros, enfim, tudo aquilo que o Plano Diretor de Águas fez o apontamento que o DAI precisa fazer esse investimento nos próximos 20 anos para que a gente não tenha falta de água no município, né? Então, eu verifico que são duas questões, essa jurídica que nós colocamos e tem uma outra também de ordem financeira no gerenciamento da construção da estação de tratamento de esgoto. Hoje você tem um compromisso do governo federal em destinar 118 milhões. Só que nós sabemos da dificuldade financeira que o governo federal passa. Nós sabemos do tanto de represamento dos recursos prometidos e que hoje o governo federal não tem capacidade de arcar com o acordado. Então, até mesmo ontem, fiz o agradecimento porque eu não acreditava, nem eu, nem o prefeito, nem muita gente acreditava que o governo federal iria começar a destinar esses recursos, mas por uma surpresa boa, veio aproximadamente 6 milhões de reais para pagar as primeiras medições, né? Se isso continuar a acontecer, vai ser excelente para a saúde financeira do município de Bauru quando você fala em saneamento básico. Lá na frente, vamos supor que o governo federal cumpra com o prometido. Nós vamos ter uma reserva de recursos. Aí eu acho razoável nós discutirmos. Mas enquanto que nós não temos a certeza, porque nós estamos vendo o governo federal entrando cada vez mais numa situação difícil do ponto de vista financeiro. Enquanto nós não tivermos a certeza que esses recursos virão, e só teremos a certeza com as medições acontecendo, eu acho prematuro, do ponto de vista de gerenciamento financeiro, nós começarmos a querer discutir neste momento esses 110 milhões que se encontram no caixa do DAI, com uma vinculação específica, prefeito não pode mexer, presidente do DAI não pode mexer, esse dinheiro é da sociedade. E você tem um conselho de pessoas da sociedade que tem fiscalizado, olhado, além do Tribunal de Contas, além do Ministério Público, além da Câmara Municipal. Então, esse dinheiro está bem protegido e que lá na frente temos sobra em caixa, aí a gente pode abrir uma discussão com a sociedade da melhor forma que possamos gastar esse dinheiro que é do contribuinte, que é do cidadão bauruense. Então eu verifico que nós temos duas questões, uma jurídica, que vejo muita dificuldade, e uma outra de ordem financeira, administrativa, gerencial, que a gente precisa ter muito cuidado. Nós não podemos contar com o ovo antes que a galinha bote, não é verdade? Então, existe esse ditado caipira, que é um ditado sábio. Então, eu acho que a precaução nesse momento é a melhor forma de tratar esse assunto. Essas são as análises do vereador Arildo Lima Júnior, do PSDB, aqui conosco no programa Fala Câmara Entrevista, pela TV Câmara Bauru. E eu queria mais uma vez agradecê-lo pela presença, vereador. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição da nossa sociedade para responder às questões da nossa municipalidade. Obrigada, Arildo. Obrigada a você também pela sintonia aqui conosco. Até a próxima.